Capítulo 8. O espelho secreto. Quando você se sente confiante e seguro, pode seguir em frente e falar sobre qualquer coisa. Pode deixar que as coisas fluam e facilmente removê-las. A confiança é o primeiro nível de importância. Dr. Joe Vitale, de The Miracles Manual, Vol. 1. No começo de 2013, a empresa que conduz meu programa Miracles Coaching, marca registrada, disse que queria desenvolver um produto online comigo. A empresa achou que seria um canal de entrada de receita para meu programa de treinamento. Achei uma ótima ideia e concordei. Nenhum de nós tinha a menor noção do que era o produto. Falamos ao telefone com o pessoal que contrataram e discutimos ideias. Eu lhes disse que grande parte do meu trabalho era ao redor do conceito da vida como espelho e que talvez pudéssemos criar um produto que envolvesse um espelho como metáfora ou ferramenta. Dali veio a ideia do espelho secreto. Parecia um nome capcioso, mas tenho de confessar que ninguém, nem mesmo eu, sabia o que era. Os meses se passaram e decidimos convidar 4 pessoas para pegarem um voo e virem até nós para ter um treinamento pessoal comigo, ao vivo, diante das câmeras. Como um programa reality de TV, a ideia era que os ajudasse enquanto isso era filmado e, mais tarde, se tornaria um produto. No dia das filmagens, na sobreloja da Brewster's Pizza, em Wimberley, Texas, a equipe de cinegrafistas estava pronta. Chegamos até alugar um espelho antigo para utilizarmos como parte de um produto ainda incerto. Enquanto a câmera estava rodando, conheci as pessoas e bati um papo com elas sobre vida e sucesso. Até aí, tudo bem. Então, chegou a hora em que eu me reuniria com cada um para ajudar a vivenciar uma descoberta novamente, ao vivo, diante da câmera, dentro de meia hora ou menos. Eu não tinha a ideia de como faria isso. Embora eu possua décadas de experiência em crescimento pessoal e técnicas de sobra, o fato de ajudar um estranho a se transformar, diante das câmeras, era mais que enervante. Na verdade, ele é aterrador. Comecei a entrar em pânico. Pensei, e se eu não conseguir fazer isso? E se eu parecer um tolo diante das câmeras? E se não conseguir ajudar essas pessoas? E se eu piorar as coisas? Então me lembrei da técnica do "e se", que Mindy Aldlin ensina em seu livro What If All Goes Right. Ela diz para perguntarmos coisas positivas, tais como: e se der certo? E se eu ajudar as pessoas? E se for divertido? Isso mudou minha energia. Eu me senti feliz e mais otimista. Mas ainda precisava saber que diabos era o método do espelho secreto. Socorro! Fui até o banheiro, tranquei a porta e olhei no espelho. Eu disse a mim mesmo que precisava de uma purificação, agora. E comecei a balbuciar, para mim mesmo, as 4 frases de purificação. Eu me lembrei de direcionar minha fala ao divino. Não a mim. Meus temores eram programas. Eram dados. Estavam ali para que os superasse. Não me importava com a maneira, o motivo e de quem queria ficar purificado. Após alguns minutos, respirei fundo e disse a mim mesmo que eu me amava e me amaria, independentemente de qualquer coisa. E fui lá fora para a filmagem. Naquele momento, compreendi a técnica do espelho secreto. Tudo se formou em minha mente. Um processo de 3 passos que envolviam o espelho, a minha orientação e o treinamento para ajudar as pessoas a entenderem seus problemas e como chegar ao objetivo que cada uma queria. Ficou assim. 1. Expliquei as intenções contrárias. Isso é a ideia de que sua mente é consciente quer uma coisa e sua mente inconsciente quer outra. Esse conflito impede resultados. Por exemplo, se você conscientemente quer mais dinheiro, mas inconscientemente tem um programa dizendo que o dinheiro é nocivo, irá bloquear o recebimento do dinheiro. Sua intenção contrária inconsciente, oriunda de uma parte invisível e mais poderosa de você, vai imperar. 2. Em seguida, expliquei o próprio espelho secreto. Isso é um tipo de experiência imaginária, na qual as pessoas que estou treinando mentalmente viajem ao futuro, a um universo paralelo, ultrapassando as preocupações que possuem, para verem como a futura versão de si mesmas encarou a questão que lhes traz dificuldade. Agora, ajudei as pessoas a usarem um espelho real e as conduzi um transe, de olhos abertos,
Enquanto olhavam para o espelho, as pessoas podiam perguntar às versões futuras de si mesmas o que deveriam fazer hoje. 3. Então expliquei a atitude inspirada. Esse é o conceito de agir com ideias que surgem em sua mente e surgem em sua realidade desperta. Pelo fato de que nada acontecer até que algo se desloque, a ação é crucial para o sucesso. Inspirado. Falei de improviso durante todo o processo. Deixei fluir. Confiei. Tive fé. A primeira pessoa que orientei se transformou, diante das câmeras, em menos de 30 minutos. O mesmo aconteceu com cada uma das outras. E assim nasceu o espelho secreto. Fiz uma pequena prece. Obrigado. Meses depois, no fim de 2013, a empresa anunciou o processo do espelho secreto na internet. O resultado foi um fervilhar de conversas e um salto nos pedidos. O novo produto foi um sucesso. Aqui está outra história para ilustrar meu caso. Décadas atrás, quando morava em Houston, costumava ir ao Hermann Park e dar uma corrida na pista de 2 milhas ao redor do campo de golfe. Como à época eu estava acima do peso, o impacto dos meus calcanhares causou grandes esporões. São depósitos de cálcio sob os calcanhares. Os meus se desenvolveram sob os 2 calcanhares. Eram tão grandes que os médicos mostravam para seus colegas, comentando sobre o seu tamanho colossal. Passei a fazer uma amostra explicativa em clínicas médicas. Os médicos distribuíam minhas radiografias, mas nenhum deles aliviava a dor. Com o passar do tempo, esses esporões se tornaram extremamente dolorosos. Faziam com que eu andasse mancando. Isso me levou a ter uma pequena lesão no músculo do ligamento do meu pé direito. Acabei ficando com uma dor tão angustiante que mal conseguia dirigir. Pelo fato de acreditar que literalmente qualquer coisa pode ser curada, estipulei a intenção consciente de encontrar uma cura. Ao longo do caminho, fui a médicos, curadores, terapeutas, ortopedistas, especialistas em pé, especialistas esportivos, acupunturistas, fitoterapeutas éticos. Comprei calçados especiais com palmilhas. Eu afastava a dor com técnicas de libertação emocional, rezava para meu anjo da guarda, tentava poções e cremes, e buscava alívio online. Um podólogo me deu uma injeção de esteroide no pé, o que removeu a dor por 1 mês. Mas retornou. Ele aconselhou cirurgia, mas não foi muito convincente em dizer que eu ficaria curado. Dispensei. Fui um terapeuta de proloterapia que injetou, inúmeras vezes, água adoçada em meu calcanhar direito, na consulta médica mais dolorosa que já tive na vida. Disse que seria a sensação de uma picada de abelha. Pareceu mais como se um monstro pré-histórico abocanhasse meu pé, com mandíbulas tão grandes quanto o nariz do médico. Foi uma dor inesquecível. Gemi como um animal ferido. E isso também não deu certo. Continuei tentando tudo o que vinha pelo caminho. Claro que todos tinham uma opinião. Uma mulher disse: eu simplesmente faria a cirurgia. Como a maioria das pessoas bem-intencionadas, ela não tinha ideias. Isso seria o certo para mim. Eu tinha que prosseguir em ação, purificando e olhando por onde pisava literalmente, já que a dor era horrenda. O que eu ia fazer? Então, um dia, durante um evento no Havaí para membros do Transformational Leadership Council, Conselho de Liderança Transformacional, vi um anúncio para um tratamento gratuito de cura de Qigong, na praia. Algo dentro de mim fez um clique. As palavras gratuito e na praia ressonaram. Mas eu também tivera treinamento em Qigong, a arte chinesa de cura interna, às vezes é chamada de Qigong, e fiquei muito curioso. Senti que valia uma tentativa. Parecia uma ideia inspiradora. Eu fui. Chunilin era mestre certificado de Qigong e fundador da Spring Forest Qigong. Ele encontrou comigo e mais um punhado de outras pessoas na praia ensolarada. Eu lhe disse sobre o esporão em meu calcanhar e do rompimento da lesão no ligamento. Ele se retraiu, como se sentisse minha dor. Eu não via muita esperança em sua habilidade para me curar, pois seu rosto agoniado pareceu dar a entender que realmente não poderia fazer nada por mim, mas minha participação foi pequena. Ele me disse para fechar os olhos, relaxar e ouvir as ondas do mar, a poucos metros de distância, visualizando o amor passando por meus esporões. Isso eu podia fazer. Eu dei uma espiada para ver o que ele estava fazendo. Chunilin estava junto aos meus pés,
apontando os dedos para meus esporões. Ele movia as mãos num pequeno círculo, focando sua energia e atenção aos meus pés. Isso continuou por vários minutos. Eu perdi a noção do tempo. Não senti nada acontecendo, mas relaxei e deixei. Depois de um tempo que pareceu cerca de 15 minutos, ele parou e passou para a pessoa seguinte. Quando deixei a praia andando, percebi que havia mais flexibilidade nos meus pés. Eu conseguia me movimentar e andar mais depressa. Não parecia uma cura, porque ainda sentia dor. Então, não liguei muito. Mas durante os próximos dias minha dor diminuiu e minha capacidade de caminhar aumentou. Fiquei mais empolgado. Fui procurar pelo Chunli antes de partir do Havaí para agradecer a ele e perguntar o que fez. Ele foi muito amistoso e me disse que simplesmente enviou energia aos meus pés. Pediu o crachá com meu nome e disse que continuaria a direcionar energia curadora em minha direção. Isso aconteceu há pelo menos 2 anos. Hoje não tenho dor alguma. Dirijo, caminho e até faço exercício sem dificuldade. Ainda dá para ver os calombos em meus calcanhares que mostram que tenho esporões. Ainda sou cauteloso com eles, mas é só. A dor, em si, passou, levando sem contar a dimensão da dor que sentia. Isso foi, de fato, um milagre. Como aconteceu esse milagre? Eu tinha a intenção de curar a dor, e segui a inspiração que, nesse caso, foi ver Chunin. A combinação, assim como ocorreu com a criação do espelho secreto, criou o resultado. Mas o que permitiu que isso acontecesse? Como criei algo literalmente do nada? Como finalmente encontrei a cura? Acredito que teve algo a ver com a intenção consciente, com a inspiração divina e com entrar em ação em ambos os casos. Portanto, vamos olhar mais a forma como funciona o Ho'oponopono quando é mesclado a esses elementos.